Olá, crianças, bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa quarentena, né? Mais uma aula virtual. Espero que vocês estejam bem, que os membros da família de vocês também estejam e que a gente possa estar passando por isso logo, né? Para poder estar se reencontrando. Essas aulas que vão ser enviadas para vocês agora, elas fazem parte já do nosso segundo bimestre, ok? Algumas matérias são, tenho certeza que vocês já viram, mas a gente vai estar dando uma aprofundada nelas, né? E é isso, vamos acompanhar aí. Vamos lá. A primeira parte que a gente vai estar vendo nesse segundo semestre são polígonos, né? Eu sei que o Antônio estava ansioso para estudar triângulos, mas como o triângulo é uma matéria mais complicada, eu preferi deixar ela para depois, né? Quando a gente se reencontrar, a gente vai estar vendo os triângulos. Então, vamos lá. Polígonos. Já vimos que uma linha poligonal fechada simples é chamada de polígono. Vimos também que os polígonos dividem o plano em duas regiões sem pontos comuns, o interior e exterior. Fora isso, a gente também viu polígonos convexos e não convexos, lembra? Só que para esse assunto a gente vai estudar só os polígonos convexos. Bom, vamos lá. Aqui a gente vai dar uma aprofundada. Eu sei que a gente já estudou elementos de um polígono, né? Mas nós vimos só vértices e lados, né? Aqui a gente vai ver que o polígono tem muito mais coisas, beleza? Vamos lá. Então a gente tem um desenho de um polígono aí do lado, que é um pentágono, né? A gente tem, vamos lá, primeiro os lados. Lados são segmentos que formam a linha poligonal. No polígono ao lado, os lados são AB, BC, CD, DE e EA. Ok? 5 lados. Vértices são os pontos de encontro de dois lados consecutivos de um polígono. Nesse polígono ao lado, os vértices são A, B, C, D e E. Agora a gente vai estar dando uma olhada nos ângulos internos do polígono, ok? Está marcado aí, são esses ângulos internos, que são onde são os encontros, né? Ó, são ângulos formados por dois lados consecutivos do polígono. No polígono ao lado, os ângulos internos são A, B, C, D e E. E os ângulos externos. Os externos eles são formados por um lado do polígono e pelo prolongamento do lado consecutivo, tá? Nesse caso, os ângulos externos são E1, E2, E3, E4 e E5. Ok? E aí também tem as diagonais, né? Diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos do polígono. O polígono ABCDE tem 5 diagonais: AC, AD, BD, BE e CE. Ok? Bom, vamos lá. A gente aqui vai estar vendo a classificação do polígono, tá? A gente sabe que polígono vem de muitos ângulos, ok? Então a gente classifica os polígonos de acordo com o número de vértices, ângulos ou lados. Lembra que eu comentei até, foi até questão de provas ano passado, né? Que eu pedi para explicar qual é a relação num polígono convexo, a relação entre o número de ângulos, lados e vértices, né? E aí vocês me disseram lá que eles possuem a mesma quantidade. Então, num polígono de 3 lados, eu tenho 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é uma questão mais de nomenclatura mesmo, eu sei que vocês sabem, né? Mas para a gente estar relembrando. Um polígono de 3 lados, nós chamamos de triângulo. 4 lados é um quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Ok? Bom, vamos lá. Agora a gente vai estar vendo, né, ou revendo,
como é que a gente faz para estar calculando o número de diagonais de um polígono, né? Quando eu tenho um polígono com poucos números de lados, eu até consigo traçar as diagonais. Só que imagina, eu tenho um icoságono para saber quantas diagonais tem o icoságono. Vai ser praticamente impossível, né? Porque ou eu não vou conseguir traçar, ou eu vou me perder. Enfim, a gente sabe que é difícil. Então, tem um jeito da gente estar calculando o número de diagonais de qualquer polígono com uma fórmula. Mas aí vamos ver como é que a gente chega nessa fórmula, ok? Então, olha só, a gente tem aí a imagem de 3 polígonos. Eu tenho um pentágono, um hexágono e um epitágono. Observa só, no pentágono, a partir do vértice A, eu consegui traçar 2 diagonais, ok? No hexágono, a partir do vértice A, eu consegui traçar 3 diagonais. E no epitágono, a partir do vértice A, eu consegui traçar 4 diagonais. Então, olhando a relação entre o número de lados e o número de diagonais que eu consigo traçar de cada vértice, eu vejo que o número de diagonais é sempre o número de lados menos 3 unidades, ok? Vamos combinar que a gente vai chamar o número de lados de n. Então, toda vez que a gente falar de n, é o número de lados daquele polígono, ok? Então, de cada vértice é n menos 3, porque é um número de lados menos 3. Só que olha só, no pentágono eu tenho 5 lados, lógico que eu tenho 5 vértices. Então, eu teria que multiplicar por 5 o número de diagonais. No hexágono, a mesma coisa. Eu tenho 6 lados, então eu tenho que multiplicar por 6 o número de diagonais de cada vértice. E a mesma coisa no epitágono. Então, a gente chega no seguinte, que é n que multiplica n menos 3. Ok? Só que vê bem só uma coisa. Quando eu tenho o vértice A, né, eu traço a diagonal. Olha só para o pentágono. No meu vértice A, eu traço AC e CD, ok? Quando eu for fazer no meu vértice C, concorda que eu vou fazer CA também? E quando eu traçar do vértice D, também vai vir em DA? E é a mesma diagonal. Então, isso significa o quê? Que eu estou contando 2 vezes as diagonais, certo? Então, o que tem que acontecer com a minha fórmula? Eu tenho que dividir por 2, certo? Logo, eu chego na fórmula final, que é n, que multiplica n menos 3, dividido por 2. Vamos ver isso aí no próximo slide. Olha a fórmula aí, pronto, gente. Então, para calcular o número total de diagonais de um polígono, eu chego na fórmula que é diagonal é igual a n, que é o número de lados, que multiplica n menos 3 sobre 2. Vamos ver o exemplo. Olha só, vamos calcular o número de diagonais de um octógono. Olha o desenho, gente. Olha só quantas diagonais sai de cada vértice. De cada vértice sai 4 diagonais, né? E 4 não, 5 diagonais, desculpa. Eu não ia conseguir traçar isso e eu ia me perder. Eu pelo menos, eu ia me perder nessa conta aqui. Quando eu fosse, né, contar aí quantas diagonais. Então, vamos lá. A gente tem a fórmula. É um octógono. Quantos lados tem um octógono? Hã? Isso aí, 8 lados. Então, é só eu substituir lá na fórmula, ó, a fórmula D, que multiplica n vezes n menos 3 sobre 2. Então, vai ficar lá, n é 8. Então, 8 que multiplica 8 menos 3 sobre 2. Lembrando lá, o que a gente resolve primeiro? Parênteses, muito bem. Então, a gente vai repetir o 8 e vai calcular quanto é 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Ok. Então, eu fico com 8 vezes 5 sobre 2. 8 vezes 5, 40, dividido por 2, 20. Portanto, o octógono tem 20 diagonais. Bom, aqui eu tenho 2 atividades para a gente poder estar praticando, né? Um pouquinho disso. Vamos lá, primeira atividade. Todos os lados de um hexágono de perímetro igual a 72 centímetros são congruentes. Qual é a medida de cada um dos seus lados? Vamos lá. O que eu tenho que saber? Primeiro, quantos lados tem um hexágono, ok? Tenho certeza que todo mundo sabe que são 6 lados. E eu tenho que lembrar o que é perímetro. Perímetro é a soma dos lados.
ok? Então, quando eu somo os 6 lados do hexágono, eu tenho 72. Se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, para eu descobrir quanto é cada lado, é só eu pegar o total e dividir pelo número de lados. Então, é 72 dividido por 6, que vai dar 12 centímetros, ok? Vamos lá. Outra questão. Determine o número de diagonais de um polígono com 20 lados. Tá aí, ó, 20 lados. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Gente, eu fiz uma conta ridícula aqui, eu vou consertar. Olha só. O meu n é igual a 20. Então, é só eu substituir. N, que multiplica n menos 3 sobre 2. O meu n é 20, então eu tenho 20 que multiplica 20 menos 3 sobre 2. Lembrando que eu tenho que resolver o parênteses primeiro, ok? Então, eu tenho 20 que multiplica 17 sobre 2, ok? E aí, eu tenho 20 vezes 17 sobre 2, que vai dar 170. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Na verdade, foi mais uma lembrança, né? Porque até aí não tem nada de novo. Junto com esse vídeo vai uma folhinha de exercícios. Façam os exercícios, ok? Qualquer dúvida, coloca lá no grupo, manda mensagem, coloca na descrição do vídeo, que aí na próxima, a gente vai estar retomando isso aí, beleza? Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima.